Olá, boa tarde. O Vasco está em pré-temporada nos Estados Unidos e amanhã joga amistoso contra o River Plate da Argentina em Orlando. 7 dos 9 reforços contratados pelo Vasco viajaram para os Estados Unidos. 2 deles foram apresentados ontem: o goleiro Ivan, emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada, e o meio-campo Jair, que assinou contrato de 3 anos. Fiquei muito motivado, primeiramente pelo que é o Vasco, pelo que o Vasco representa no cenário do futebol brasileiro e no futebol mundial. E hoje eu vi as cores do Vasco, vou fazer uma melhor aqui para estar ajudando a equipe. No sábado, o time de garotos do Vasco estreou no Campeonato Carioca com um empate em 0-0 com o Madureira aqui no estádio de São Januário. O primeiro jogo do Vasco, após a morte de Roberto Dinamite, no último dia 8, vítima de câncer, foi marcado por homenagens ao ídolo. A camisa 10 foi colocada no centro do gramado antes de a bola rolar. E o número não foi usado pelo Vasco durante a partida. Fala, torcedor vascaíno, eu sou Emanuele Ribeiro, setorista do Vasco no GE. Globo. O Vasco, que estreou na temporada 2023 no último sábado, empate sem gols com o Madureira pelo Campeonato Carioca em São Januário, mas os olhares da torcida vascaína estão fora do Brasil, porque o Vasco, o time principal pelo menos, está aqui nos Estados Unidos, onde vai disputar 2 amistosos nos próximos dias. Eu estou agora em frente ao Exploria Stadium, estádio do Orlando City, que vai ser a casa do Vasco aqui em Orlando, no jogo contra o River Plate na próxima terça-feira. O Vasco chegou aos Estados Unidos na última sexta-feira à noite. O time, nesse momento, está em Fort Lauderdale, perto de Miami, onde faz essa primeira parte aí da pré-temporada fora do Brasil. Treinou lá já neste sábado também. No domingo, o Vasco vem para Orlando na segunda-feira à noite, vai treinar mais uma vez lá em Miami, depois vem para Orlando na segunda à noite, de olho nesse compromisso aí contra o River Plate, um teste mais forte para o elenco de Maurício Barbieri. E o Vasco trouxe aqui para os Estados Unidos 7 dos 9 reforços anunciados. Ficaram no Brasil apenas o zagueiro Robson, que vai ganhar questão física, condicionamento, vai ficar lá com o restante do elenco também, disputando aí esse início de campeonato carioca, e o De Luca, que sofreu uma lesão na última semana, por isso continua tratando lá no Rio de Janeiro e não viajou com o elenco. Fora esses, os outros 7 reforços vieram para os Estados Unidos. Ivan e Jair, recém-contratados, foram apresentados aqui, inclusive o Jair já apresentado neste domingo, um dos principais reforços do Vasco para essa temporada, né? E esses dias aqui nos Estados Unidos serão importantes para o Maurício Barbieri justamente para isso. Esses reforços que recém chegaram lá ao Rio de Janeiro, vieram com o elenco, vão ter um tempo para treinar, para entrosar e, além disso, terão 2 testes mais difíceis. Além do River Plate, o Vasco vai enfrentar o Inter Miami no próximo sábado. A gente vai trazer todas as informações sobre esses 2 amistosos diretamente aqui dos Estados Unidos. O Exploria Stadium, que é a primeira casa do Vasco aqui nesses amistosos, é um estádio com capacidade para 25.500 pessoas. Uma curiosidade é que o primeiro gol marcado aqui no estádio, que foi inaugurado em 2017, foi marcado por um brasileiro, pelo Kaká, que na época jogava, né, pelo Orlando City. E o Vasco vai enfrentar o River Plate, que já fez 2 amistosos aqui também, o River Plate da Argentina, que está fazendo uma pré-temporada também nos Estados Unidos. Já enfrentou o Monterrey do México e o Millonarios da Colômbia. O River Plate venceu ambas as partidas. Vai ter no Vasco também o teste mais pesado, digamos, do adversário mais difícil também desses 3 amistosos que o clube argentino fará aqui nos Estados Unidos. Alguns torcedores vascaínos já entraram em contato. A torcida vascaína que mora aqui nos Estados Unidos, principalmente, alguns deles estão fazendo esforços, vão assistir a esses 2 jogos, tanto em Orlando quanto lá em Fort Lauderdale. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, na imigração, quando perguntaram o que eu faria aqui, falei que viria assistir aos 2 jogos do Vasco, tentei explicar ali, o Vasco da Gama é um clube brasileiro, mas aí o cara logo disse, não, o Vasco eu conheço, sei, gosto de futebol, então conheço o Vasco da Gama, é um clube grande, um clube internacionalmente conhecido. Até perguntou para mim informações sobre ingressos, dizendo que gostaria de assistir a esse primeiro jogo aqui contra o River Plate nos Estados Unidos. Então, além dos torcedores vascaínos, a expectativa é que torcedores
daqui também assistam a essa partida, né? Principalmente aqueles que gostam de futebol. E, como eu já disse, o Vasco pode se movimentar aqui esses primeiros dias em Orlando. A gente vai trazendo todas as informações, os treinos do Vasco, a programação do Vasco aqui nos Estados Unidos, né? Como eu disse, o Vasco chega na segunda-feira, na terça joga aqui, depois na quinta-feira volta lá para Miami, onde vai treinar novamente na sexta e fazer o segundo jogo contra o Inter Miami, voltando para o Brasil no próximo domingo. Então, a partir da terceira rodada do Campeonato Carioca, o Vasco já volta com o time principal para disputar o estadual e depois de ter essa passagem aqui pelos Estados Unidos, pelo estado, inclusive, onde fica localizada a sede da 777 Partners, empresa que comprou 70% da SAF do Vasco. Então vai ser um dia também, uma semana também, né, de encontros aí para os dirigentes do Vasco, com os representantes da 777. Lembrando que no Rio de Janeiro ficou o Emílio Faro, auxiliar técnico, comandando essa equipe que está por aí. E aqui o Maurício Barbieri tendo aí mais esses dias extras para preparar a equipe que vai começar de fato a temporada 2023. É isso, gente. Um abraço. Siga aqui o ge.globo/Vasco, que a gente vai trazer todas as informações do Vasco nos Estados Unidos.